também a cumprimentar de forma especial os nossos produtores, no caso o Dr. Ismael Mateus, também o Dr. Janjul António e o Dr. Moreira Lopes, que nos vão brindar aqui com excelentes comunicações, aguardamos com certeza. Portanto, para palavras de boas-vindas, convido o Administrador Executivo Paulo Pedro. Em comemoração do Dia Mundial da Proteção de Dados, que se comemora amanhã, dia 28 de janeiro. Para não deixar em branco a data, estamos a falar do ano de 1981, em que foi assinada a primeira Convenção Internacional Vinculativa relativa a esta matéria, que hoje torna-se cada vez mais importante e mais visível. Quando fazemos a avaliação do grau de democracia, do grau de abertura das sociedades, a imprensa, o exercício da liberdade de imprensa é um dos pontos fundamentais. A imprensa hoje não é só a divulgação da notícia, a imprensa hoje é escrutínio da atividade pública e um elemento fundamental na manutenção do Estado de Direito. Para que a imprensa possa cumprir o seu papel, é imprescindível que ela seja livre de interdições e censuras, mas também é essencial que ela seja responsável. O caminho não é aumentarmos leis e mais leis e mais leis. O caminho é garantir que exista autorregulação e que exista responsabilização. O Dr. Ismael, que não nos surpreende, porque já o conhecemos, na verdade, sempre muito positivo, muito. Não está habituado a romper com padrões, né? E assim tem que ser. Estamos em permanente conflito. Não é? Estas discussões, fundamentalmente antes dos padrões, nos levam a um permanente conflito entre, por um lado, a liberdade de imprensa, pode ser desconstruída e tem depois várias facetas, e por outro lado, o direito fundamental do cidadão à privacidade e à sua intimidade. Vamos a discutir e colocar na balança, afinal de contas, o que é que deve prevalecer. Foi dito aqui muito bem pelo Dr. Ismael que, em relação, por exemplo, às pessoas que exercem cargos públicos, não é? Há, de alguma forma, uma redução da sua proteção em relação à exposição de assuntos que têm a ver com, fundamentalmente, o cargo ou a profissão que exerce. Se calhar, aqui nesses casos, a proteção de dados, e há aqui entramos num campo conflituoso e perigoso, porque vai ser difícil, muitas vezes, distinguir o que é vida privada, o que é vida profissional. Há aqui um conflito permanente. E quando discutimos direitos fundamentais, independentemente da sua natureza, aqui é uma outra discussão que se faz, mas não por agora, mas a verdade é que há uma dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, que está associada a um padrão, que é permitir, dar às pessoas a faculdade de exigir o seu cumprimento, não é? Exigir que eu sou titular de um direito, ele deve ser respeitado e deve ser, consequentemente, executado, isto destinado ao órgão competente. Os direitos fundamentais, qualquer que seja a sua natureza, pois vão influenciar todo o ordenamento jurídico. Por quê? Porque as normas estão na Constituição, a referência é sempre primeiro à Constituição, pois há uma ligação que se deve fazer com toda a legislação e não pode haver, de maneira alguma, uma contradição entre, por exemplo, uma lei ordinária, a lei sobre proteção de dados, tem que estar em conformidade com a Constituição. Então, temos aqui três elementos. Podemos encontrar outros na nossa Constituição, mas eu preferi concentrar a minha reflexão nos três. Primeiro, protejo os meus dados, a minha intimidade, a minha vida privada, porque há uma norma que assim me garante desta garantia, primeiro momento. Segundo, há aí a questão da proteção, da inviolabilidade das comunicações
também estou a proteger a minha individualidade. Na verdade, nós vivemos numa sociedade que é aqui um bem coletivo, vivemos em sociedade. Mas não podemos, de maneira alguma, desprezar a ideia de que somos cada um ser individualizado. Eu vivo em sociedade, sou um membro de um grupo. E, na verdade, neste grupo eu desenvolvo a minha tarefa sempre no sentido do andamento coletivo. Com o avanço da tecnologia, a nível daquilo que são as distintas áreas, hoje há um tratamento cada vez mais massivo dos dados pessoais por qualquer instituição. O setor jornalístico não é uma exceção. No meio jornalístico, não é comum que os jornais também procurem recolher dados. Há aquelas situações em que, para nós termos acesso à informação, precisamos nos identificar, quer seja por meios automatizados ou não, ou mesmo em outras situações que têm a ver com a remessa direta de publicidades ou marketing e assim por diante. Os fins jornalísticos não podem servir como como pano para qualquer manga. Dito de outro modo, há que respeitar aquilo que são, de facto, os outros direitos fundamentais que o indivíduo tem. Um desses elementos a ter em conta no exercício da atividade jornalística, na consecução desses fins da atividade jornalística, tem a ver, de facto, com o interesse público em geral. Um outro elemento é o nível de intromissão na vida privada da pessoa tratada na matéria. Até que ponto é que, na busca desse interesse público, não se está a intrometer em demasia naquilo que é a vida privada da pessoa que está a ser tratada na matéria. A nível do nosso regime jurídico, como vimos a apresentação do ponto de vista constitucional, estabelece um equilíbrio entre os dois direitos fundamentais. A própria Constituição pauta por isso. Os eleva, primeiro, como direitos fundamentais. E depois, na perspectiva daquilo que é a proteção de dados, veremos que a própria lei da proteção de dados não limita e nem se imiscui na atividade jornalística, mas estabelece regras, estabelece princípios e o modo como isso deve ser feito, exatamente para facilitar a ponderação no exercício desta atividade. Na vossa perspectiva, quem é que define esses meios, quem define os fins a que se pretende? Será o jornalista ou, no caso, quando vinculado a uma entidade, a entidade a que ele pertence? Quem define? A entidade. A entidade a que ele pertence refere-se aos dados administrativos. A entidade não pode ter nenhuma referência no tratamento de informação jornalística. Isso é o jornalista ou é a comissão da carteira. O jornalista é o responsável pelo tratamento da matéria, até porque ele é que é o indivíduo em quem a fonte deposita confiança. Eu quando falo com a fonte não está a depositar para a Rádio Nacional. Está a dizer, senhor Ismael, eu confio em si, vou lhe dar a informação que eu tenho, não é? E você leva a público. É o jornalista que é responsável pelo tratamento rigoroso, fiel, em função do que recebe da fonte. Não há mais nenhuma entidade. E o que acontece? Por isso é que nós temos que trabalhar, hoje vamos falar sobre isso, para que a Comissão da Carteira exerça o seu papel de responsabilização e de punição dos jornalistas que violam as regras. A partir do momento em que há esta prévia definição, portanto, a lei entende que a entidade de tratamento dos dados, nesse caso, passa a ser o órgão que ele está afiliado, que diz, pronto, é óbvio que o que se está a tratar aqui é uma questão de camadas, não é? Há um conjunto de camadas, portanto, há uma espécie de conflito de papéis que nós podemos, obviamente, estabelecer uma relação dialógica e encontrar um meio termo. Mas a verdade é que se os jornalistas estiverem vinculados a um órgão que o diz que a linha editorial é esta, ou que é uma cancela editorial sobre o que deve dizer e não deve dizer, por exemplo, ou que estabeleça os meios de recolha de dados, um órgão, portanto, uma câmara, um caça-palavra, define até o horário, enfim, portanto, estes meios de recolha é que acabam por configurar-se em entidade de tratamento. Portanto, as finalidades estão justamente alinhadas a isto.
nós estamos a discutir aqui o beabá. Na maior parte, noutros países, na Europa, por exemplo, já profundamente consagrado aquilo que chama autonomia editorial dos jornalistas. E a autonomia editorial dos jornalistas consagra claramente a limitação da intervenção do dono da empresa no estatuto editorial, na decisão editorial. Nós próprios estamos a lutar com o Ministério da Comunicação Social para a integração na visão constitucional a ideia da autonomia editorial do jornalista. Quem faz a notícia é o homem que vai à fonte, recebe um estatuto. Eu tenho um segredo. E o senhor doutor é jornalista. Eu pego no segredo que eu tenho, eu que sou a fonte, e lhe deposito. E digo, olha, senhor, está aqui este valor noticioso que eu estou a dizer, o meu chefe roubou, não sei o quê, e lhe deposito. E o senhor tem que tratar isso para o público. Essa relação de mediação entre a fonte e o público é meramente do jornalista. Por isso é que essa avaliação não é feita pelo órgão, é feita pela sua classe, porque é a classe que vai verificar e dizer, você cometeu um excesso, porque a informação que você deu ao seu engenheiro Pedro ultrapassa o interesse público. Você não tinha que dizer que o engenheiro Pedro calça 42, não tinha que dizer que ele... Isso ultrapassa. Logo, a classe faz uma declaração pública, dizer o jornalista João Mateus cometeu o princípio, violou, Esse mecanismo é que nós achamos que tem que ser valorizado. E não o mecanismo da lei. Não sei se agora me fiz entender. Pois, está. Eu sou jornalista, estou da Agência de Proteção de Dados e pronto. A questão aqui é que a lei define como entidade de tratamento aquele órgão que define o meio de tratamento. O que estamos a querer dizer é que os meios de tratamento da informação não vêm da casa do jornalista. Portanto, a finalidade para esse tratamento, quem define não é o jornalista. Portanto, ele vai para um órgão de comunicação social que diz que ele tem que recolher dados, tratar dados e depois divulgá-los. Portanto, é sobre isto, não é sobre o conteúdo. Portanto, a lei entende que, nestes casos, a penalização não vai incidir sobre o jornalista, vai incidir sobre a entidade com a qual tem um vínculo jurídico de trabalhador. Salvo, como disse o Dr. João Júlio, se ele for um freelancer, aí é que há uma responsabilização direta sobre ele.